Olá, pessoal. Hoje vamos nos aprofundar na história das ideias religiosas no Brasil, explorando como o catolicismo tradicional foi fundamental na construção dos valores culturais e morais do país. Vamos utilizar como base a obra História das Ideias Religiosas no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres, que faz uma análise minuciosa e reveladora sobre esse tema. Primeiro, voltemos ao período colonial, quando os portugueses chegaram ao Brasil no século XVI. Com eles veio o catolicismo, que logo se tornou o núcleo da organização social e espiritual da colônia. Desde o início, a religião católica não foi apenas uma prática de fé, mas uma estrutura de coesão e ordem que guiava tanto a vida privada quanto a pública. O governo português, em aliança com a Igreja, incentivou a fundação de missões, lideradas por ordens religiosas, especialmente os jesuítas, franciscanos e beneditinos. Os jesuítas, por exemplo, fundaram missões onde catequizavam os indígenas, ensinando-os não apenas a língua portuguesa, mas também os valores cristãos e os hábitos europeus. Esse processo de evangelização teve um papel duplo. Por um lado, preservava a identidade cultural e espiritual europeia. Por outro, introduzia os indígenas a uma nova moral e espiritualidade que estabelecia um novo vínculo com a comunidade. Podemos perceber que o catolicismo na colônia não era apenas uma questão de fé, mas uma diretriz moral que influenciava profundamente a sociedade. Na prática, a catequização servia como uma forma de incorporar os indígenas ao mundo cristão, mas isso não se deu sem tensões e adaptações. Os jesuítas, por exemplo, enfrentaram desafios a tentar adaptar a doutrina católica aos costumes indígenas, o que levou a um processo de sincretismo inicial. Esse sincretismo, ao longo do tempo, mostrou-se uma característica forte da religiosidade no Brasil, especialmente com a chegada dos africanos. Quando os africanos foram trazidos como escravizados, suas práticas religiosas enfrentaram uma repressão inicial. No entanto, muitos encontraram maneiras de preservar suas tradições, mesclando-as com elementos católicos. Isso deu origem a práticas sincréticas, como o culto aos santos católicos associado aos orixás africanos. Esse sincretismo foi, em muitos casos, uma maneira de resistir espiritualmente à imposição religiosa e ao sofrimento. Ainda assim, o catolicismo continuava sendo o eixo central da moralidade e da ordem, sendo promovido como uma base sólida para a vida em sociedade. Mesmo diante da diversidade cultural, o catolicismo oferecia uma moral comum que ajudava a manter a unidade da colônia. Avançando para o século XIX, temos o início da independência do Brasil, um período marcado pela introdução de novas ideologias e pela abertura a outras tradições religiosas. O liberalismo e o iluminismo, que vinham ganhando força na Europa, influenciaram diretamente a elite brasileira, promovendo valores que, em certos aspectos, desafiavam a ordem católica. É nesse contexto que vemos a chegada de comunidades protestantes, principalmente trazidas por imigrantes europeus, como luteranos e presbiterianos. No entanto, ainda que o protestantismo tivesse ganhado algum espaço, a maioria dos brasileiros permaneceu fiel ao catolicismo, que seguiu como a principal referência moral e cultural. Outro movimento que ganha força neste período é o espiritismo, baseado nas ideias de Allan Kardec, que rapidamente encontrou seguidores entre a classe média urbana. Diferente do catolicismo, que enfatizava a tradição e a autoridade eclesiástica, o espiritismo oferecia uma experiência espiritual mais direta e experimental, o que atraiu muitos brasileiros. Ainda assim, o espiritismo manteve uma relação de respeito com a tradição católica, sem romper radicalmente com a moral cristã. Dentro desse cenário de transformação, um episódio importante da história religiosa brasileira é a questão religiosa. Aqui, o conflito central era entre a Igreja Católica e a maçonaria, com figuras de grande destaque como os bispos Dom Vital e Dom Macedo. Durante o Império, a maçonaria era uma força política relevante no Brasil, contando com muitos membros de elite, incluindo o próprio imperador Dom Pedro II. A maçonaria, que promovia ideais de laicismo e liberdade individual, frequentemente estava em tensão com a Igreja Católica, que via nela uma ameaça à moral tradicional. O Papa Pio IX, em sua posição doutrinal rigorosa, condenou a maçonaria e instruiu os bispos a combaterem sua influência.
Dom Vital, bispo de Olinda e Recife, e Dom Macedo, do Pará, obedeceram ao Vaticano e excomungaram maçons que participavam das confrarias católicas. Essa postura de firmeza doutrinal gerou uma reação forte por parte do governo imperial, que considerava a maçonaria uma aliada importante. Como resultado, ambos os bispos foram condenados e presos, o que gerou grande comoção entre os católicos. Esse episódio evidenciou o conflito entre o poder temporal e a autoridade espiritual, fortalecendo a posição da Igreja e gerando um movimento de união dos católicos contra a ingerência do Estado. Após a proclamação da República, em 1889, o Brasil experimentou uma ruptura definitiva com o modelo imperial e a separação oficial entre a Igreja e o Estado, formalizada na Constituição de 1891. A nova condição de Estado laico significava que o Brasil já não tinha uma religião oficial, o que abriu espaço para a diversidade religiosa. No entanto, isso representava também um desafio para a Igreja Católica, que precisou encontrar novos meios de manter a sua influência moral em uma sociedade em transformação. É nesse contexto que surge o catolicismo social, um movimento que buscava adaptar a atuação da Igreja às questões sociais e aos desafios de uma sociedade cada vez mais urbana e industrializada. Nesse período, também vemos o surgimento das religiões afro-brasileiras organizadas, como a Umbanda, que misturava elementos do catolicismo, espiritismo e tradições africanas. Essas religiões, embora sincréticas, mantinham uma estrutura moral e respeitavam a importância do catolicismo, que seguia como uma referência moral e cultural na sociedade brasileira. A partir do século XX, o Brasil se torna ainda mais pluralista em termos religiosos. O pentecostalismo e mais tarde o neopentecostalismo começam a crescer no Brasil, trazendo uma abordagem mais pragmática e muitas vezes materialista da fé. As igrejas neopentecostais, ao contrário da tradição católica, enfatizam uma espiritualidade voltada para o sucesso pessoal e financeiro, muitas vezes rompendo com os valores de sacrifício e devoção que são pilares do catolicismo. Na contemporaneidade, o Brasil é um país pluralista em termos religiosos, mas o catolicismo ainda exerce uma influência profunda na moral e na cultura do povo. Em muitos aspectos, a Igreja Católica continua sendo um ponto de referência e um baluarte de valores tradicionais que moldaram o país. A fé católica, com sua tradição e doutrina, permanece como um referencial para muitos brasileiros, representando uma continuidade que resiste às transformações sociais e aos desafios modernos. Para concluir, a história das ideias religiosas no Brasil é uma história de resistência e adaptação. O catolicismo tradicional, com seus valores e sua doutrina, desempenhou e continua a desempenhar um papel central na formação da nossa identidade e cultura. Desde a colonização, passando pela questão religiosa, até o laicismo da República e os desafios contemporâneos, o catolicismo se manteve como guardião de uma moralidade perene que continua a ser um ponto de referência em tempos de mudança. A leitura do livro História das Ideias Religiosas no Brasil, de João Camilo de Oliveira Torres, é essencial para aqueles que desejam entender essa rica trajetória de formação cultural e religiosa. Ele oferece uma análise profunda sobre o papel da Igreja e o impacto de diferentes ideologias religiosas na história do Brasil. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.